Olá, meu nome é Bruna e hoje eu vou conversar com vocês sobre o Programa Básico de Formação do Reino Christi. Esse programa ele é composto por 5 temas. O primeiro deles é o Reino Christi, o segundo, a fé católica, o terceiro, espiritualidade, o quarto, antropologia e o quinto, as virtudes teologais, cardeais e humanas. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema 2, que é a fé católica. O primeiro encontro é sobre o querigma, mas aí eu fico me perguntando, que raio de palavra é essa, querigma? O que é querigma? Você sabe? Bom, então, para me ajudar a responder essa pergunta, eu vou convidar a minha amiga Laís. Vou trocar uma ideia com ela sobre esse tema. Acho que vai ser melhor. Laís? É a Bruna, tudo bom? Oi, Bru. Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, Laís, eu tô fazendo um vídeo aqui sobre o Programa Básico de Formação. Tema 2, a fé católica. Você já estudou, né? Querigma, claro. Nossa, isso é super importante. Beleza. Então anota aí. Bom, pessoal, querigma é uma palavra que tem origem no grego e significa proclamar, gritar e anunciar. Então, lá quando os apóstolos estavam indo fazer as primeiras pregações para os judeus e depois para os pagãos, que foram os primeiros cristãos, eles usavam essas pequenas frases que ajudavam no anúncio, que traziam muito conteúdo envolvido. Então, querigma são frases curtas, fáceis de memorizar e repetir, que foram muito úteis na evangelização e são até hoje. Certo? E também são muito importantes, por quê? Porque são mensagens concisas, assim, uma síntese realmente do núcleo da mensagem cristã. Então é o núcleo mais importante da nossa fé. Porque com todo o desenvolvimento da fé, do conhecimento, da cultura, da tecnologia, da própria teologia, temos uma porção de informações que às vezes a gente não sabe o que fazer com elas. Mas no querigma, ele vai nos conduzir ao essencial, ao mais importante da nossa fé. Mas agora você deve estar se perguntando quais são essas frases que vão resumir a nossa fé. Primeira, Jesus é o Filho de Deus. Segunda, veio ao mundo enviado pelo Pai por amor, a encarnação. Terceira, morreu pelos nossos pecados. Quarta, ressuscitou por nós ao terceiro dia. Quinta, enviou o Espírito Santo para nos santificar. E a última, nos deixou a igreja para perseverar na fé e no amor. Primeiro anúncio do querigma: Jesus é Filho de Deus. Então, no Evangelho de São Marcos, a gente pode ver que lá no início, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Bom, Bíblia vai ser bem importante para o nosso aprendizado sobre querigma. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os evangelhos, são 4 evangelistas. Acho que isso fica para uma próxima formação. São Marcos começa assim: Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí Marcos já, sela essa verdade. Jesus é Filho de Deus. Tem um episódio muito interessante também, que foi no batismo de Jesus, quando ele já tinha 30 anos, ele já ia começar a sua vida pública, né, que ao sair das águas, ele encontra o seu primo, João Batista, que foi os últimos dos profetas, e João Batista o batiza. E quando ele sai das águas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aparece e uma voz vinda dos céus diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso daí está em Mateus 1,17, para quem quiser ver depois. E depois disso, Jesus ele cumpre muitos milagres que asseguravam que ele tinha uma relação muito especial com Deus Pai. Ele perdoou o pecado do paralítico, que só Deus teria o poder de perdoar pecados, né? E para provar que ele tinha esse poder, ele também curou o paralítico. E existem muitas outras afirmações sobre a divindade de Jesus. E a maior explicação será no Evangelho de São João, onde ele diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecesse das trevas, e as trevas não a compreenderam. A criação é obra da Santíssima Trindade. Não é algo exclusivo apenas de Deus Pai, mas sim de Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo de Deus. Gente, isso é maravilhoso. E que graça é a gente ter consciência de tudo isso e poder desfrutar de tudo isso.
Esse é o primeiro querigma. Vamos para o próximo. Jesus de Nazaré veio ao mundo enviado pelo Pai por amor. Ele se encarnou. Jesus não nasceu ou veio passear aqui nessa terra, fazer turismo, conhecer a gente, como que esse povo, essa humanidade aí está vivendo. Não. Jesus veio para essa terra com uma grande missão. A missão de salvar-nos dos nossos pecados. E ele quis nascer como nós nascemos, nascido de mulher. Ele se encarnou nascido de mulher. E essa mulher é uma virgem chamada Maria. Bom, como foi tudo isso? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Maria respondeu: Eis aqui a escrava do Senhor. E aceitou ser de fato a mãe do Filho de Deus. José, que era um homem justo, ele era noivo de Maria. Maria estava prometida a ele em casamento. Ele não queria denunciá-la, mas também a gravidez era muito evidente. E aí, secretamente, ele decidiu abandoná-la. Mas aí, o anjo Gabriel o visitou em sonho e contou a ele: não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque tudo o que acontece nela é obra do Espírito Santo. Então, daquele dia em diante, José recebeu Maria como esposa. Depois disso, 9 meses se passaram e Jesus nasceu. Ou seja, o Filho de Deus se encarnou e veio se encontrar comigo e com você. Terceira frase do querigma diz: morreu pelos nossos pecados. Então Jesus nasceu para morrer pelos nossos pecados. E 700 anos antes, o profeta Isaías já disse muitas profecias sobre o Messias. O Messias que era tão esperado, tão poderoso em palavras e obras, iria dar a vida pelos nossos pecados. Para vocês terem noção, no dia da morte de Jesus, ele cumpriu mais de 27 profecias. Vou falar alguma delas agora com vocês. Em Isaías, capítulo 56, versículos 4 e 5, podemos ler: Em verdade ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salvou pesou sobre ele, fomos curados, graças às suas chagas. Não foi exatamente isso que Jesus viveu? Em todos os evangelhos podemos ver a narração da morte de Jesus, mas em nenhum deles a gente vê isso como um fracasso, como uma fatalidade ou como uma falta de sorte. Pelo contrário, todos os evangelistas deixam a certeza de que Jesus sabia exatamente o que queria fazer, sabia exatamente o dia, a hora e a forma que ele ia morrer. Jesus nasceu para isso, ele se preparou para esse momento, foi algo voluntário, ele quis fazer isso. Em vários momentos, Jesus foi ameaçado de morte, mas como não tinha chegado a hora, não aconteceu. Em vários momentos da vida pública de Jesus, ele falou para os seus apóstolos o que iria acontecer com ele, que ele estava se preparando para esse momento, mas os discípulos na época não estavam preparados para entender o que isso significava. E o que sabemos sobre a ressurreição? Sabemos que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. Bom, quando ele morreu, ele foi sepultado às pressas, porque no dia seguinte seria um sábado, e no sábado não se podia fazer trabalho algum. Então, no domingo pela manhã, algumas mulheres que o amavam muito prepararam alguns óleos e aromas e foram até o túmulo de Jesus. Então, quando as mulheres chegaram lá, no domingo de manhã, elas observaram que a pedra estava rolada e o túmulo estava aberto. Então, elas entraram no túmulo para verificar o que tinha acontecido com o corpo de Jesus. E foi aí que um anjo apareceu para elas e disse o seguinte: por que procurar Jesus? Ele não está aqui, ressuscitou. Essa notícia se espalhou e há muita controvérsia sobre a ressurreição de Jesus. Alguns dizem que os apóstolos poderiam ter roubado o corpo de Jesus e inventado tudo isso. O fato é que, depois de tudo isso, Jesus continuou aparecendo para os discípulos por mais 40 dias após a sua ressurreição. Conclusão: Jesus morreu por nossos pecados, venceu a morte e ressuscitou no 3º dia. Quinta frase do querigma: Jesus envia o Espírito Santo para nos santificar.
Que demais! E aí aparece a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Bom, o que aconteceu? Depois da morte e ressurreição de Cristo, Jesus ficou aparecendo 40 dias para os apóstolos. E por uma última vez, Jesus aparece e lhes dá a seguinte instrução: vocês devem proclamar o meu nome a todas as nações. Ótimo, Jesus deixou o direcionamento. Mas e aí, como fazer tudo isso? Eles estavam morrendo de medo, estavam se sentindo incapazes, sem conhecimento algum. O que eles deviam fazer? Então Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito Santo para que eles entendessem a sua missão e tivessem coragem de cumpri-la. Jesus também disse que ele deveria partir, e foi aí que Jesus ascendeu aos céus. Os discípulos ficaram meio perdidos, mas acreditaram no que Jesus tinha falado para eles e se reuniram no cenáculo, no lugar onde foi a última ceia, e ficaram ali em oração, esperando o tal do Espírito Santo. Bom, 10 dias depois da ascensão, isso 50 dias depois da ressurreição de Cristo, eles estavam reunidos no cenáculo e, de maneira muito inesperada, um vento muito impetuoso, entrou um vento impetuoso e umas línguas como fogo se repartiram sobre eles e eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Essa transformação não foi exclusiva dos apóstolos. O Espírito Santo atuou dessa forma tão radical neles porque eles tinham a missão de ser os primeiros. Mas o Espírito Santo é para todos que abram o seu coração. Então o Espírito Santo possibilitou a santificação de todos que quisessem, em todos os lugares e ao mesmo tempo. Então, a salvação que Jesus nos trouxe está ao alcance de todas as pessoas do mundo em todos os tempos. Mas pensa comigo, quem é o Espírito Santo? Por que Jesus o enviou? Quem é que fundou a Igreja Católica? E por que ela foi fundada? Você já parou para pensar sobre isso? Bom, vamos estudar aqui. Nos deixou a Igreja para perseverarmos na fé e no amor. O que você pensa sobre isso? Jesus quis fundar uma igreja. A igreja é o sacramento de Cristo e do Espírito Santo. Toda essa ação do Espírito Santo e de Jesus, ela não poderia ficar restrita a um número pequeno de pessoas, porque a missão de Jesus, ela é universal, ela é para todos os povos, e por isso ele quis fundar uma igreja. Essa palavra igreja, ela surge do grego eclésia, que significa Assembleia dos Convocados. Então, essa palavra foi escolhida, eclésia, que significa igreja. Entre todos os discípulos que seguiam a Jesus Cristo, ele chamou 12 deles e os escolheu para ser fundamento da sua igreja. Eles eram instruídos e capacitados por Jesus. Por exemplo, quando eles estavam reunidos na última ceia, no cenáculo, e Jesus instituiu a Eucaristia, os fez sacerdotes e deu a eles o poder de celebrá-la em seu nome. Quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu a sua missão. Na cruz, a sua missão foi consumada. Do seu lado aberto, perfurado pela lança de um soldado, brotou sangue e água. E o sangue e a água, eles são símbolos que nos remetem às graças que Jesus conquistou para nós na cruz. E essas graças foram confiadas à sua igreja nascente. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro às mulheres e deu a elas a missão de anunciá-lo aos discípulos. Depois, ele apareceu aos 12. 12 não, 11, porque Judas havia se suicidado. Jesus deu aos 11 discípulos a tarefa de fazer outros discípulos e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus os instruiu, os capacitou e os enviou. Todas essas referências do Evangelho mostram como que Jesus fundou a Igreja Católica. Bom, então, a partir disso, a gente pode concluir que Jesus enviou o Espírito Santo para nos santificar e nos deixou a Igreja para perseverarmos na fé e no amor. Querer resumir todo o querigma da fé católica em apenas um vídeo é muito difícil, mas a gente pode se concentrar naquilo que é essencial. Por ora, vamos meditar sobre essa frase. Jesus é o Filho de Deus, veio ao mundo enviado pelo Pai por amor. Encarnação. Morreu por nossos pecados,
ressuscitou por nós ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo para nos santificar e nos deixou a igreja para perseverar na fé e no amor.